eu queria ter um bigode. Aos 15 anos, não agora. Eu queria ter um bigode. Contexto. Durante um curto período de tempo, no final da minha adolescência, nós tivemos TV a cabo em casa. O pacote mais básico possível, mas, nossa, que diferença em relação à TV aberta. Nem tanto pela qualidade do conteúdo, mas pela variedade. Parecia uma infinidade de opções se comparar com 6 canais que pegavam em casa na época. No começo era até difícil decidir o que assistir, mas aí, aos poucos, a programação foi fazendo mais sentido e facilitando esse processo. Vai estragar sua vista mudando os canais tão rápido, patrão Bruce, sem falar de sua capacidade de atenção. Final de tarde, durante a semana, por exemplo, quase sempre a TV ficava na Nickelodeon. Afinal... Avatar, a lenda de Aang. Maravilhoso. Mas, naquela época, o Cartoon tinha muita coisa boa também. As terríveis aventuras de Billy Mandy. Só que o que me inspirou a escrever isso aqui não foi nenhum programa do Cartoon, especificamente. Foi uma coisa que, de verdade, eu nem sei se eu tô lembrando certo. Que o Cartoon, supostamente, se não me engano, fez em 2007. Uma eleição de clipe do ano, cara. A galera tinha que votar pelo site ou telefone, os clipes competidores aparecendo nos intervalos. Tinha o NX0. Mas entre razões e emoções a saída. Claro. Uma música da Ivete Sangalo. Acho, não sei. E o The Killers, lançando seu segundo álbum com uma música que eu e o Brandon Flowers consideramos uma das melhores que eles já fizeram. Read My Mind. O vídeo de Read My Mind abre com o Brandon portando esse bigodinho safado e mostra a banda passeando por diferentes partes de Tóquio, que o Google Tradutor vai falar o nome para você. Dançando com algumas crianças no parque Shinjuku. O Brandon com Elvis em Kabukicho. Soltando balões e andando de bicicleta. Eu adorava essas bicicletas. Passando pelo santuário Asakusabashi no Ichougaoka Hachiman. E o vídeo termina com os 4 membros da banda fazendo check-in num daqueles hotéis cápsula, seguidos pelo Gachapin, que é esse dinossaurinho verde dentuço, tipo um Barney da televisão japonesa. Naquele mesmo ano, eu ouvi um grande clássico da MPB pela primeira vez. Eu digo que ouvi pela primeira vez porque eu escutei a vida toda, mas por tabela. Em 2007 eu realmente ouvi Alucinação, um dos trabalhos mais espetaculares não só da carreira do Belchior, sempre famoso pelo pomposo bigodão, mas da história da música brasileira. Alucinação. Porque viver é mais importante do que pensar sobre a vida. É uma forma de delírio absoluto, entende? Porque era sobre desafinar mesmo, desafinar sempre. E esse é o desafio. Hoje em dia, ele disse, já não se pode mais criar sem correr riscos. E Belchior queria enfrentar os riscos. E enfrentou de peito aberto a ditadura militar, o conservadorismo da sociedade brasileira e de alguns jornalistas, como o falecido Sérgio Cabral, além de vascaíno, e pai do ex-governador e ex-presidiário Sérgio Cabral Filho, também não foi capaz de compreender o valor da obra de Belchior. Ele criticou a fixação do artista pelo novo, dizendo que tudo naquele disco, o anarquismo, as contradições e as referências a maio de 68, tudo era velho. Além de dizer que considerava o álbum um desperdício de talento. Belchior assumiu a identidade de crítico, de autor, de vítima, da política, do amor, do seu tempo e da sua filosofia. E muitas vezes eu quis fazer o mesmo. Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve. Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras, são navalhas. Além de querer ter um bigode. No final do ano de 2007, eu comprei o CD. CD, lembra? CD, bons tempos. Do primeiro álbum do Audioslave. Audioslave foi lançado em 2002. Eu já conhecia o Audioslave antes de ter o disco, mas numa época em que não tinha música no YouTube. Que o único streaming era o Napster.
e que eu nem tinha computador em casa e quase nenhum celular tinha acesso à internet, ter a mídia física, ter um CD, era importante para aprofundar a relação de um fã com o artista e com a obra. Pode parecer só saudosismo millennial, mas não é. Não era só a arte da capa, que aí hoje vai estampar o app onde a gente ouve música no aleatório numa playlist com curadoria feita por inteligência artificial. Era toda a proposta, a linguagem artística do encarte, da prensa do disco. As fontes, as cores, as ilustrações e as fotografias. E nessas fotografias, o grande, o gênio, o monstro, Chris Cornell, aparecia com esse bigodinho mais safado ainda que o do Brandon Flowers no Sam's Town. Tudo bem que o Chris usou bigode quase a carreira toda, mas o encarte daquele disco do Audioslave eram as únicas imagens que eu tinha dele. E eu não tenho ídolos, nunca foi do meu feitio, eu não idolatro nada e nem ninguém, mas o Chris Cornell era meu herói. Ele, obviamente, nunca soube disso, mas as músicas dele me salvaram, me resgataram os pontos mais profundos da minha mente barulhenta de adolescente, muitas vezes. Eu devo muito a ele e eu nunca vou conseguir dizer o quanto eu sou grato, se não for em oportunidades assim para outras pessoas saberem. Obrigado, Chris, por ser a minha voz quando eu não sabia falar. On a less depressive note, eu também convivi desde criança com os LPs do Chico Buarque e em alguns deles o Sr. Francisco também ostentava um bigodinho, tipo Sinal Fechado, Meus Caros Amigos e Construção, que é fácil, um dos melhores discos de todos os tempos. Seja em terras brasileiras ou fora delas, mesmo que ele não apareça nas listas que eles fazem por aí. A verdade disso é que falta conhecimento para a galera gringa sobre música brasileira. O Roberto Menescal, com quem o Chico trabalhou algumas vezes, Chico é genial, né? Disse uma vez, numa entrevista, que Construção foi o trabalho que transformou o Chico num grande vendedor de discos. Uma coisa que se repetiu em outras obras, como Meus Caros Amigos, que é outro desses discos do Bigode. Não que o Chico fizesse algo com esse intuito comercial, mas é que a partir do Construção, tudo mudou. Um autoproclamado amador, Chico coleciona sucessos e carrega, sem dúvida, uma das produções artísticas mais impressionantes da nossa história. Com 37 álbuns de estúdio, 5 peças de teatro, 5 filmes, 11 livros, além de um casamento de 33 anos com a Marieta Severo e a alcunha de ex-sogro do Carlinhos Brown. Que homem, que bigodinho. A adolescência é um período decisivamente formativo na vida de toda pessoa. E as influências que nós recebemos no processo de formação da nossa identidade e de profundas transformações físicas, hormonais, cognitivas, emocionais e sexuais nesse período, possivelmente vão nos acompanhar por toda a vida. E a música é uma parte integrante da vida do homem, além de ser um veículo universal das nossas emoções. A música é a capacidade que consiste em saber expressar sentimentos através de sons artisticamente combinados. Ou é a ciência que pertence aos domínios da acústica, modificando-se esteticamente de cultura para cultura. Seja qual for o propósito da música, ela sempre está relacionada à experiência do próprio homem, falando sobre as suas emoções e agindo dentro dos nossos limites sensoriais. Talvez a mais tocante de todas as formas de arte, a música acaba tendo um papel decisivo por causa das suas influências na formação da identidade de uma pessoa. E se a identidade é a síntese pessoal sobre si mesmo, a forma como você se entende, se mostra e se relaciona consigo mesmo, com os outros e com o mundo, e o seu entorno, os seus pares, as suas influências e as suas referências ajudam a moldar
quem essa pessoa vai ser. E não se engane, a sua identidade é social, por natureza. A música é uma parte importante disso. Nos anos finais da minha adolescência, eu, assim como uma boa parcela da minha geração, estava dividido entre músicas escritas 7.000 quilômetros continente acima e que me ajudavam a entender o que eu sentia, e outras foram escritas a um ônibus de distância, 30 ou 40 anos antes, mas que traduziam em poesia tudo o que eu pensava quando olhava para o mundo. Eu ia dizer que a MPB, e o indie, o grunge, o emo e o prog foram tão decisivos na minha jornada de autoconhecimento quanto alguma outra coisa. Só que eu passei tanto tempo pensando em qual seria essa outra coisa para fazer a comparação quando escrevi o roteiro que eu acabei chegando à conclusão de que essa outra coisa não existe. A música foi a coisa mais importante da minha construção enquanto pessoa. E se você está assistindo, provavelmente foi importante para você também. Eu li livros, assisti filmes, conversei com pessoas, mas nada nunca falou comigo da forma como a música falava. E ainda fala. 1/3 da história do meu primeiro livro é inspirada em canções, letra ou música, que eu ouvi e amei ao longo da vida. Uma pequena parte daquela história também é inspirada em pessoas que eu conheci e que eu amei ou odiei ao longo da vida. E para cada uma dessas pessoas eu dediquei, mesmo que só mentalmente, uma música. E isso eu tenho certeza que você também já fez. Afinal, quem nunca? Quem nunca dedicou uma música para uma pessoa, mesmo sabendo do risco de nunca mais conseguir ouvir ou cantar aquela música? Quem nunca sentiu as próprias dores no que outra pessoa cantou? Quem nunca pensou na pessoa que ama ouvindo aquela música que só passou a fazer sentido de verdade depois do primeiro encontro? A música e todas as artes, mas a música está cada dia mais unicamente comercial. O grande problema disso está no unicamente. Tem uma manada inteira de artistas que fazem ou pagam alguém para fazer, ou pior, mandam uma IA generativa fazer música só para ganhar dinheiro. A arte é uma forma de expressão humana, dos nossos sentimentos, da nossa existência. A arte é a ebulição do humano. O seu valor não está nos cifrões, está na humanidade, na verdade de cada linha, de cada quadra e de cada verso. A arte expressa a raiva, o medo, a dúvida, a paixão, o rancor e o que mais for. A música me fez querer ter um bigode. A música me fez escrever um livro. A música me fez saber lidar com a dor. A música me fez.